O HMD Skyline é um smartphone que vazou antes do tempo e ganhou destaque porque ele nada mais era do que a repaginação do Nokia Lumia 920 pela HMD Global. Só que ele escondeu um segredo muito interessante e que vale a pena a gente conversar sobre ele neste vídeo, que é o direito de reparação, que está em moda, mas que alguns fabricantes de smartphones querem deixar de lado porque o que importa mesmo é vender novos dispositivos para você. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão de olho no HMD Skyline, seja pela nostalgia, pelo sentimento bom que a gente tinha em relação à Nokia, seja pelo direito de reparação. Aliás, a gente tem que voltar a falar sobre esse assunto porque ele deixou de ser discutido por alguns fabricantes. A Apple, por exemplo, teve uma época que estava totalmente empenhada em oferecer para o consumidor maiores facilidades para reparar os seus iPhones, porque percebeu que tinha que ter algum jeito de manter os seus usuários dentro da plataforma do iOS, porque estava ficando difícil convencer as pessoas a trocar de smartphone todos os anos ou trocar de iPhone nem que seja a cada 2 anos. E se tem uma coisa que a Apple mandou bem no seu smartphone é na sua durabilidade. Realmente são smartphones que são resistentes e que conseguem se manter funcionando durante anos e anos. Mas na hora de reparar um iPhone, quanto trabalho que a Apple já deu, não é mesmo? A exigência de você ter que ir para uma assistência autorizada da Apple para fazer o conserto, deixar o smartphone com um Apple Genius. Tudo bem, em alguns casos você podia buscar o iPhone no mesmo dia, mas era caro, era custoso e tem muita gente com habilidade para reparar o próprio dispositivo por conta própria. E a Apple tirava esse direito de todo mundo. Depois ela mudou de ideia, decidiu oferecer o direito de reparação, só que depois esse assunto caiu no esquecimento, naquele vácuo intelectual. E aqui eu também faço a minha meia-culpa porque nós, produtores de conteúdo, paramos de incentivar os usuários a buscar suas próprias soluções alternativas para reparar os smartphones, desde que este usuário tenha o conhecimento necessário para isso ou que encaminhe para um técnico de sua confiança. Aí vem a HMD Global, que meio que bagunçou sua linha de dispositivos, porque retirou de novo a marca Nokia no mercado, mas na verdade não retirou, porque deixou apenas os smartphones, os celulares mais básicos com a marca Nokia, apostando na nostalgia, e aí lança o HMD Skyline, que lembra o Nokia Lumia 920, ficou meio confuso para o usuário, mas tudo bem, vamos encarar como HMD Skyline. Ela lança esse smartphone que é a cara do Lumia 920, mas que entre todas as especificações que foram reveladas de forma antecipada, e aqui vale o destaque para enfatizar que esse é um smartphone de linha média clássico, tanto nas especificações de RAM e armazenamento, ele pode alcançar até 12 GB de RAM e 512 de armazenamento, tem o processador Snapdragon 7S Gen 2, que é um processador para smartphones intermediários. Esse modelo esconde nas suas entranhas, e isso não foi revelado nos vazamentos que aconteceram do dispositivo, a sua capacidade de reparação. A HMD facilitou a vida daqueles usuários que querem trocar as peças do dispositivo em caso de problemas. Por exemplo, uma tela que acaba quebrando, você tem na sua estrutura do smartphone um sistema facilitado, e até mesmo eles patentearam um sistema para a substituição das peças, que é da própria HMD, que facilita a vida para que, se não qualquer usuário ou aquela pessoa que tenha um mínimo de habilidade com os componentes e com a manutenção do smartphone, mas para que essa manutenção feita por um profissional seja simplificada e o que permite que o usuário acabe recebendo esse smartphone consertado no mesmo dia ou no dia seguinte no máximo. Tudo bem, a gente tem que depois verificar como que fica a distribuição das peças de reparação, se é a própria HMD que manda, se serão através de autorizadas ou
das marcas que estão representando a HMD nos diferentes países, mas a ideia base é oferecer um processo de reparação simplificado. O que eu vejo como uma parte mais positiva desse smartphone. A gente pode até questionar o preço dele, está na casa dos 499 euros na sua versão mais básica, se esse preço é justo ou não para aquilo que o modelo entrega. E até mesmo questionar o posicionamento de mercado da HMD, que até tinha perspectiva de crescimento utilizando a marca Nokia, mas eu acho que até mesmo a HMD entendeu que esse bonde da Nokia passou e que nem mesmo a nostalgia acaba pagando as contas para a empresa. Porque desistir de uma marca lendária é sinal que a relação custo-benefício não está fechando, as contas não fecham e ela não consegue equacionar o peso da marca com o valor que poderia se cobrar pelos dispositivos. A gente pode questionar tudo isso, mas não dá para olhar com maus olhos ou ficar com aquele ar de eles não estão fazendo os movimentos certos quando a gente vê o direito de reparação sendo respeitado dessa forma. Dá até vontade de desejar ou pedir para que a Multi, que era representante da HMD no Brasil, reveja os seus conceitos e lance o HMD Skyline no Brasil. Porque se tem uma marca, uma empresa no Brasil que poderia se aproveitar dessa facilidade do direito de reparação ou da reparabilidade do HMD Skyline, é justamente a Multi, que, apesar de todas as coisas que eu falei sobre a marca em alguns vídeos, ela tem unidades fabril muito competentes, pelo menos tem 2 grandes fábricas, uma em Minas Gerais e outra no Amazonas, que podem sim suportar a produção dos dispositivos, a recepção das peças, até mesmo a fabricação dessas peças para reparação desse dispositivo no Brasil e oferecer uma alternativa de um smartphone que tem boas especificações técnicas, que teria garantia de fábrica no mercado brasileiro e que seria uma alternativa que, para o consumidor, mais acessível, mais viável para resolver por conta própria esses problemas em função dos pequenos acidentes que nós temos com os smartphones e também uma via da própria Multi conseguir ser rentável com essa solução de reparação. Quem dera se outras marcas de smartphones adotassem esse mesmo sistema e esse mesmo esquema. Isso, infelizmente, não vai acontecer a médio e longo prazos no Brasil e em escala global também. Samsung, Motorola, a Motorola que só oferece 3 anos de atualizações para smartphone top de linha, é mais fácil os porcos voarem para ver a Motorola oferecendo o direito de reparação com tanta facilidade para os seus dispositivos. O que a Motorola mais quer é que os seus clientes comprem novos smartphones da Motorola, porque essa é a única forma que a empresa viu para fazer a roda da economia girar. A Samsung, que oferece 7 anos de atualizações para os seus smartphones, tem sim um sistema de assistência técnica e um pós-venda muito competente. Você tem pontos oficiais de assistência técnica em diferentes cidades e até mesmo a logística para envio e recebimento de produtos de reparação, eles conseguem colocar num sistema facilitado e simplificado. Mas ainda assim, já pensou se a já pensou se a Samsung oferecesse esse sistema de reparação por conta própria do usuário? Da mesma forma que a Apple oferece, e nem é tão competente ou dinâmico assim, porque não é acessível para qualquer usuário trocar as peças de um iPhone. Eu acho que eu estou pedindo demais, mas não custa a gente sonhar, né? Não custa a gente se inspirar em projetos ou dispositivos como o HMD Skyline e olhar para aquilo que poderia ser o mercado de telefonia móvel, o mercado de tecnologia, onde os usuários poderiam ter mecanismos e processos de reparação mais práticos para os seus dispositivos. Chega a ser uma pena pensar que o HMD Skyline não será vendido no Brasil com tanta facilidade. Não sei, se você puder importar uma unidade desse dispositivo, quem sabe pode valer a pena. Por outro lado, você fica meio refém de outras circunstâncias, como, por exemplo, a dificuldade em receber as peças para poder reparar o smartphone por conta própria. E aí no Brasil essa conta não vai fechar e o processo de reparação desse smartphone vai ficar mais caro do que poderia ser.
De qualquer forma, esse vídeo é para fazer o registro de como é interessante você ver um fabricante apostando em uma outra abordagem que vai na contramão daquilo que o mercado estabeleceu. E olha que o novo Nokia Lumia 920, doravante conhecido como HMD Skyline, ganhou notoriedade no Brasil por conta da nostalgia. E o principal predicado, o principal atributo desse dispositivo estava escondido em um sistema patenteado de reparação simplificada para o usuário. Quem disse que novas marcas não podem revolucionar de alguma forma o mercado de telefonia? Quem afirma esse tipo de coisa não sabe do que está falando. E até eu me sinto um tanto quanto enganado pela HMD por não ter olhado para esse ponto de facilidade de reparação do smartphone. Vejo uma pequena luz no fim do túnel aparecendo do outro lado e não é o trem vindo na direção contrária. Pode ser o início de uma nova fase da nossa relação com os processos de conserto e reparação dos smartphones.